Elizabeth, para fazer sua exposição. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, em nome do Ministério da Saúde, o convite, à Comissão de Direitos Humanos do Senado, senadora Ana Amélia. Cumprimentar aqui os colegas aqui da mesa, o Fernando Gomide, representante da ABRAM, a Giovânia Feijó, professora da UNB, Cláudia Fernanda, que é procuradora-geral, e cumprimentar aqui a todos os presentes. Bom, eu faço parte da equipe no Ministério da Saúde que trabalha diretamente com a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, da Secretaria de Atenção à Saúde no Ministério da Saúde. Estão aqui também na plateia os colegas que trabalham diretamente com o Programa Nacional de Triagem Neonatal. E o objetivo da nossa participação aqui é falar sobre, apresentar um pouquinho rapidamente, o resumo da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, na qual a fibrose cística também está contemplada. Pode passar? Bom, as doenças raras, pela definição da OMS, ela afeta até 60... A gente considera a doença rara quando afeta até 65 pessoas por 100 mil habitantes. Elas acometem de 6% a 8% da população. Embora individualmente elas sejam raras, no conjunto elas constituem um grupo, um percentual significativo da população, constituindo um problema de saúde relevante. São de causas, 80% de causas genéticas e 20% de causas ambientais. Pode passar. Quanto características, uma diversidade de sinais e sintomas, elas que variam não só de doença para doença, mas de pessoa para pessoa acometida com a mesma doença rara. As manifestações relativamente frequentes podem simular doenças comuns, por isso que muitas vezes, às vezes, é difícil o diagnóstico. As doenças elas são crônicas, geralmente são crônicas, progressivas, degenerativas, e muitas vezes até incapacitantes. Pode passar. A gente sempre lembra que se diz que tem, apesar de não se ter um número exato de quantas doenças raras existem, se diz que tem em torno de 6 mil a 8 mil doenças raras identificadas, e é sempre bom lembrar que dessas apenas em torno de 100 possuem medicamentos. A fibrose cística, não vou me deter aqui, porque tem especialistas aqui na área, mas, enfim, é uma doença genética rara, autossômica recessiva. O relatório do Orphanet diz que a prevalência estimada é de 12,6 por 100 mil habitantes, varia entre as populações, mas com predomínio na população caucasiana. O diagnóstico ele é clínico, podendo ser confirmado, então, pela detecção dos níveis elevados de cloreto de sódio no suor, que é um procedimento que está na triagem neonatal, a dosagem de cloreto no suor. E também, com a política de doenças raras, temos a avaliação clínica para diagnóstico de doenças raras, que está no eixo 1 das anomalias congênitas, que foi incorporado a partir dessa portaria das doenças raras, que é 199, os testes genéticos. E, além do programa do popular teste do pezinho, que existe há mais tempo. O tratamento ele é sintomático. No SUS, existem 2 protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas de 2010, um para manifestações pulmonares e outro para insuficiência pancreática, que a professora já comentou antes, dessas complicações. O tratamento das manifestações pulmonares ele inclui a fisioterapia respiratória, hidratação, tratamento precoce das infecções respiratórias, e o protocolo clínico incorporou o medicamento alfa-dornase. No caso do tratamento com as enzimas pancreáticas, o protocolo, então, de 2010, incorporou as enzimas pancreatina e a pancrelipase.
O tratamento, como já foi comentado, né, é super importante porque melhora significativamente o prognóstico, né, a qualidade de vida, enfim, dos pacientes. Enquanto marco normativo, então, no caso da fibrose, além da portaria, né, 822, que instituiu o programa de triagem neonatal, portaria 199, que eu já comentei, que instituiu a Política Nacional de Doenças Raras, e também a portaria da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério, que é o número 5, que incorporou, né, a avaliação diagnóstica, procedimentos laboratoriais e o aconselhamento genético também. Pode passar. A Política Nacional, então, de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, ela foi construída, né, a partir de 2012, com a participação de especialistas na área e também, né, de muitas associações, integrantes de muitas associações de pessoas e familiares com doenças raras, que participaram ativamente, teve, né, um grupo de trabalho que elaborou os documentos norteadores que geraram, por fim, a publicação da portaria em janeiro de 2014. Pode passar. Como é que a política foi organizada? Né? Como são muitas doenças raras, né, em torno de 8.000, quer dizer, não seria possível pensar por doença. Então, ela foi organizada em 2 eixos estruturantes, né? O eixo 1, que é para doenças raras de origem genética, que é composto por 3 grupos, né? O grupo das anomalias congênitas, o grupo da deficiência intelectual, né, associada à doença rara, e dos erros inatos do metabolismo. O eixo 2, que é o de doenças raras de origem não genética, né, com 4 grupos, que são as doenças raras infecciosas, inflamatórias, autoimunes e outras doenças de origem não genética que não se enquadram nas anteriores. Essa política, então, ela abrange todos os níveis de atenção, né, ela veio para que se realmente pudesse pensar uma política efetiva, né, desde a atenção básica à especializada, para que a atenção básica pudesse ter o suporte, né, de serviços especializados, prever a integralidade, pensando na integralidade do cuidado, né, não somente, né, medicamento, mas realmente ter um cuidado integral em saúde para esses pacientes, incorporando os exames, né, diagnósticos. E, no caso da incorporação de medicamentos, né, já desde a partir dessa política, enfim, da forma como se organiza o Sistema Único de Saúde, se dá, né, por meio da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia em Saúde. Então, qualquer medicamento novo para ser incorporado no SUS, né, ele tem que ser por meio da elaboração de protocolo, que é por meio da Comissão Nacional de Tecnologias em Saúde. Essa política está organizada no formato de rede, né? Então, ela busca se articular com as demais redes existentes no SUS, como Rede Cegonha, né? Rede de atenção à pessoa com deficiência e outras redes, para que realmente possa haver uma complementação, né, entre os serviços. No caso da fisioterapia, por exemplo, que foi citada aqui, quer dizer, além do serviço de doença rara habilitado, é possível também buscar a fisioterapia, né, nos centros, né, especializados de reabilitação e outros serviços, quer dizer, para poder fazer uso de toda a rede e não somente dos serviços que estão começando a ser habilitados em doenças raras. Tem como objetivo reduzir a mortalidade, bem como contribuir, né, com a redução da morbidade das manifestações secundárias, a melhoria da qualidade de vida, por meio de ações de redução da incapacidade, a promoção, pensando na promoção, na detecção precoce, ou seja, o diagnóstico precoce é muito importante, né, para que tenha um melhor prognóstico, o tratamento, os cuidados suportivos e a habilitação e reabilitação. Pode passar. Então, a partir então da publicação da Portaria 99, a habilitação de serviços dá a possibilidade de habilitar serviços de atenção especializada e serviços de referência em doenças raras. Essa portaria, então, ela tem um financiamento mensal, né, para custeio do serviço e também financia os procedimentos que foram incorporados na portaria. Além dos PCDTs que começaram a ser elaborados mais protocolos esse ano. Pode passar. Os serviços já falei, né, os 2 tipos de serviço que é possível habilitar. Pode passar. As funções dos serviços especializados, né, além de acolher a demanda, do cuidado, né, integral, quer dizer, o tratamento de suporte complementar, a coordenação do cuidado, enfim, ofertar o aconselhamento genético que ainda não existia,
Pode passar. Aqui a gente colocou algumas ações que foram realizadas em 2014 para poder implementar essa política, né? Que foi a questão da capacitação de teleconsultores, que são, na verdade, os profissionais que orientam os profissionais da atenção básica para que eles saibam, né, suspeitar quando estão diante de uma pessoa com doença rara e saber fazer o encaminhamento adequado, que foi por meio do telesaúde. Teve um edital do CNPq, né, de pesquisa, que incluiu algumas doenças ou grupo de doenças raras, que pesquisadores puderam, né, concorrer a esse edital. Para a elaboração de protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, teve o painel de especialistas, como são muitas doenças raras, hoje existem 36 protocolos em doenças raras, e para dar continuidade, então, a essa elaboração dos protocolos, se reuniu, então, especialistas para estabelecer, né, quais seriam os próximos, uma prioridade, quais seriam os próximos protocolos a serem elaborados. Essa lista foi para consulta pública, né, onde todo mundo pôde participar. As contribuições foram consolidadas, pode passar. Essa aqui também se conseguiu instituir, junto ao MEC, incluir o aconselhamento genético nas diretrizes curriculares do curso de graduação em medicina, né, que é essa resolução do Conselho Nacional de Educação. Pode passar. Agora, nesse ano, ações de 2015, né, aconteceu mais um curso, né, para formação de teleconsultores, por meio do telesaúde. Se constitui um trabalho interno no Ministério, porque a doenças raras perpassa diversas áreas, né, dentro do Ministério, para melhor articulação, enfim. Pode passar. E a oficina, então, na medida que se teve um elenco, né, de doenças raras ou grupos de doenças para a elaboração dos próximos protocolos, que foi aprovado no plenário da Conitec, foi elaborada, então, a Secretaria lá de Ciência e Tecnologia do Ministério, fez uma oficina, né, para o alinhamento teórico e metodológico para a elaboração, chamou novamente especialistas, formou comissões, e esses protocolos estão sendo elaborados, e o Ministério da Saúde trabalha na perspectiva de finalizar 12 protocolos até dezembro de 2015, e mais 34 protocolos nos próximos anos, que são, né, os 46 que foram definidos nessa lista dos próximos protocolos a serem desenvolvidos. Pode passar. Temos também o projeto Rarasnet, que também foi uma chamada pública, um edital da Rede Nacional de Pesquisa com o Ministério da Saúde, né, onde um dos projetos aprovados foi de um professor da UNB, que está, na verdade, já está em desenvolvimento um aplicativo para divulgação de informações sobre doenças raras, né, que já está em desenvolvimento para que todo mundo tenha acesso mais rápido, né, os profissionais de saúde lá na ponta de informações sobre as doenças raras. Além, né, de uma ação contínua, que é a orientação às secretarias estaduais e municipais, para incentivar, né, cada vez mais a habilitação de serviços nessa área. As perspectivas, né, para a gente dar continuidade, tem a perspectiva de um curso em aconselhamento genético por meio do PROAD, no triênio 2015-2007, que é uma parceria que o Ministério da Saúde tem, né, com algumas instituições de excelência, enfim. Promover a divulgação e informação em doenças raras, continuar a habilitação dos serviços, a elaboração de indicadores, né, para o monitoramento dessa política na medida que ela vai sendo desenvolvida. E, para finalizar, né, efetivamente não se trata apenas da publicação de uma portaria, o que se pretende é instituir, né, uma nova política pública, que é recente, né, comparado com as demais políticas do SUS, ela é muito recente, essas ações são um ano, né, 2014 para 2015. Aqui está o nosso e-mail da área técnica, né, e colocar à disposição o Ministério da Saúde, colocar à disposição a área técnica, a coordenação de média e alta complexidade no Ministério da Saúde, para, enfim, que, né, as pessoas podem fazer contato e tal. Só mais uma informação em relação à questão, né, dos medicamentos. Assim, a questão, hoje os medicamentos que estão incorporados para a fibrose cística, né, o alfa-dornase e mais as duas enzimas, né, que estão incorporadas, que é um financiamento que é por meio do componente especializado da assistência farmacêutica, onde o Ministério financia
né? Quando é o grupo 1, que a gente diz do componente especializado, esse grupo 1 ele tem 2 subgrupos. Um que é compra centralizada pelo Ministério da Saúde. No caso dos medicamentos da fibrose cística e outros, enfim, não é a compra centralizada. O Ministério da Saúde ele repassa o recurso para os estados e os estados é que efetuam a compra desses medicamentos. Então, só para esclarecer. A informação, né, os dados que a gente tem de junho de 2014 a junho de 2015, o repasse para esses medicamentos foi de 51.413.466,42. Isso incluindo o alfa-dornase só para fibrose cística, as duas enzimas não é específico, né, só para fibrose, inclui também algumas outras doenças. Então, por enquanto, né, obrigada, mais uma vez agradecer o convite, né, e estamos à disposição. Obrigada, doutora Elizabeth Ana Bonavigo, que é representante aqui do Ministério da Saúde. Vamos ter muitos questionamentos da senhora. Sem dúvida. E eu agora passo para encerrar as exposições da doutora Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira, que é Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas do Distrito Federal. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar os integrantes da mesa e faço na pessoa da senadora Ana Amélia e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para debater esse tema que, para mim, é um tema bastante interessante. Na verdade, eu gostaria primeiro, inicialmente, de me apresentar. Eu sou Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas do Distrito Federal. A nossa instituição, o Ministério Público de Contas, apesar de ser uma instituição secular, né, ela é ainda pouco conhecida da população em geral, porque o Ministério Público de Contas ele atua perante o controle externo. Isso quer dizer, basicamente, que o Ministério Público de Contas atua perante as Cortes de Contas, ou seja, os tribunais de contas. Hoje nós temos Ministérios Públicos de Contas implantados em todos os estados da Federação. Isso é importantíssimo que seja colocado. E nós estamos, assim, à disposição da sociedade. Isso porque, após a Constituição Federal de 88, o Ministério Público de Contas ganhou assento constitucional, previsão na Constituição Federal, no artigo 130. Então, nós temos, a população tem à disposição um Ministério Público de Contas formado por procuradores integrantes da carreira, concursados, vitalícios, procuradores que têm total independência e autonomia funcional para atuar em todas as questões que são submetidas ao controle externo, portanto, aos tribunais de contas. Lamentavelmente, ainda o nosso Ministério Público de Contas não possui autonomia orçamentária e financeira. Isso é um fator, um problema que ainda é um problema bastante grave, né? Porque ele atua perante as Cortes de Contas e nos próprios tribunais de contas. E, invariavelmente, ocorre em alguns estados da Federação bastante conflito entre a atuação do Ministério Público de Contas, que é uma atuação bastante independente, né, e algumas posturas que são adotadas perante os tribunais de contas, que são casos, como os senhores sabem, que têm um viés político bastante forte. Mas, superando todos esses desafios, nós estamos aí à disposição da população e, então, eu queria trazer esse caso da fibrose cística, que foi um caso que nos foi apresentado, dentre os vários casos que chegam ao Ministério Público de Contas, também foi tratada essa questão. Nós tratamos, eu tenho o prazer de atuar bastante na área da saúde pública. Eu tenho um livro publicado em Direito Sanitário, é um tema que, para mim, é apaixonante. E realmente não é... Toda vez que nós nos deparamos com essa questão, é uma questão que realmente nos interessa muito e a todos nós, né, brasileiros. Aliás, conversávamos a respeito disso agora, né? É uma questão de Estado, né? Então, já me apresentando, eu queria mostrar para vocês mais ou menos como que surgiu essa questão. A questão chegou no Ministério Público de Contas somente em 2011, mas é uma questão bastante antiga, né? A luta de vocês é bastante antiga, né? Em 2001, após muita tentativa do Ministério Público DF Territórios, foi ajuizada uma ação civil pública e essa sentença ela foi favorável em 2005 e foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal em 2008, em sede de apelação. Eu quero também deixar claro aqui, abrir um parênteses, que hoje no Distrito Federal o Ministério Público ele atua em rede, ele não atua em ilhas. Isso quer dizer que toda matéria que chega, por exemplo, ao Ministério Público do DF Territórios, ou Ministério Público Federal, ou do Trabalho, ela é compartilhada tanto com o Ministério Público de Contas da União e
Ministério Público de Contas do DF. Então, essa é uma atuação realmente em rede muito importante. A nossa situação aqui no Distrito Federal tem servido de paradigma para outras atuações no Estado, no país, pelo país afora. Isso nos dá bastante aquele orgulho positivo, né, de saber que nós estamos contribuindo para um melhor controle e uma melhor fiscalização. Então, o Ministério Público do DF Territórios, lá em 2001, ajuizou essa ação, conseguiu essa decisão favorável, como eu falei para os senhores, e, em seguida, em 2008, quando houve a confirmação em grau de apelação, houve um recurso do Distrito Federal que subiu o recurso especial, né, perante o STJ, foi sobrestado num primeiro momento, mas agora, recentemente, no início de 2015, terminou por não ser conhecido esse recurso no Superior Tribunal de Justiça. Lamentavelmente, apesar da vitória, né, obtida, o que se observou é que essa decisão ela não foi cumprida, né? Então, por isso, o assunto chegou ao Ministério Público de Contas por força de uma denúncia da Associação Brasiliense de Amparo ao Fibrocístico, né, que é muito bem representada. E nós, então, ofertamos, naquele momento, uma representação ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu quero só lembrar um contexto relevante, que em 2006 foi aprovada no Distrito Federal a Lei 3841 de 2006, que garantiu o exame do pezinho para diagnóstico e, em caso positivo, o fornecimento de medicamentos, suplementação alimentar e recursos médicos, garantindo também estoques suficientes e recursos humanos especializados para garantir o tratamento permanente. Então, lá em 2000, é nesse contexto que o Ministério Público de Contas do Distrito Federal entra nessa discussão em 2011, e nós, então, entramos com essa representação a 20 de 2011, que foi autuada no processo 29884 de 2011. Eu destaco, nesse processo, importantíssimas decisões para que os senhores possam ter uma noção da importância da atuação do Ministério Público de Contas e do Tribunal de Contas nessas questões. Então, é um canal muito importante para que o país, como um todo, possa se utilizar desse sistema de controle, né? Eu destaco, inicialmente, a decisão 48271 de 2011, quando o Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou imediatamente que a Secretaria de Saúde abastecesse a rede com o mínimo necessário à manutenção e expectativa de vida dos pacientes. Em acréscimo, ele questionou os estoques e determinou um monitoramento mensal da questão com oferta de relatório todo dia 10 do mês subsequente. Apesar disso, mais uma vez, não houve cumprimento. E, justamente, os medicamentos e suplementos que não foram comprados em 2011, eram justamente os que estavam faltando. O TCDF, então, emitiu um alerta ao secretário de Saúde local e chegou até a multá-lo, mas, lamentavelmente, a revelia do Ministério Público de Contas, que tinha parecer contrário, o Tribunal de Contas, em grau de recurso, deixou de aplicar a multa e entendeu de reformar sua decisão, que era pela aplicação da multa, né? Outra importante decisão, eu acho que isso é importante também colocar, foi uma discussão feita pelo Ministério Público de Contas a respeito da necessidade. Naquele momento, o DDF pretendia fazer a substituição de um medicamento por outro, né? Havia obscuridade nessa troca, não havia muita clareza de por que estava sendo feita essa troca, né? E nós começamos a questionar essa substituição desse medicamento, né? O que estava por trás disso. E exigimos que a Secretaria de Saúde apresentasse justificativas técnicas demonstrando que aquela troca era uma troca salutar para o paciente. Não é? Eu lembro aqui também, essa decisão foi uma decisão muito feliz também do Tribunal de Contas do DF, num outro caso, na patologia da fenilcetonúria. Naquele momento também estava sendo feita uma troca e nós obtivemos uma decisão favorável do tribunal, uma decisão muito importante, em que o tribunal também determinou que a Secretaria suspendesse imediatamente qualquer ação com vistas à compra de um outro composto de aminoácido, até que houvesse comprovação científica de que são seguros à saúde dos portadores de fenilcetonúria. No caso da fibrose cística, aconteceu o mesmo debate. O Ministério Público provocou a Secretaria para que debatesse essa questão. Afinal, eles tiveram que alterar a bula do medicamento, né? Só foi feito em 2014, para comprovar realmente que aquilo era aceitável. E o tribunal, na verdade, só aceitou essa troca após um parecer técnico informando que o medicamento não trazia risco algum à saúde dos pacientes.
Bom, esse processo, recentemente, tem uma proposta de arquivamento e o Ministério Público de Contas DF está divergindo do arquivamento. O Ministério Público entende que é necessário uma inspeção para melhor colocar essa questão, já que o processo é de 2011, precisamos atualizar. E, com tristeza, nós vemos aí que, de fato, 4 dos 13 medicamentos, né, que são usados no tratamento da doença Intela já estão em falta no Distrito Federal. Outra questão que foi colocada aqui é a questão dos centros de referência. Realmente é uma doença que foi muito bem colocada pela professora, nos esclareceu bastante. Ela carece de um atendimento multidisciplinar, né? Então, é importantíssimo que haja esse centro de referência. A própria portaria do Ministério da Saúde, ela reconhece que os pacientes devem ser tratados em centros de referência, né? E isso nos causa muita preocupação, porque a legislação local também ela determinou, como eu citei para os senhores desde 2006, que ocorresse esse tratamento com pessoal técnico especializado em centros de referência. No entanto, o que nós temos hoje aqui no Distrito Federal é que os pacientes, as crianças, né, os pacientes pediátricos, eles são tratados pelo Hospital da Criança, mas o paciente adulto não. Então, ele continuaria sem um centro de referência. Não existe também uma quantificação exata de quantos são esses pacientes, né? O Ministério Público insistiu para que houvesse essa quantificação exata e hoje se fala aqui no DF num tratamento de mais ou menos 80 pacientes, né? Eu queria deixar claro também que a questão do protocolo nos preocupa muito. Não há um protocolo no Distrito Federal em relação a essa doença. Normalmente existe um protocolo federal, mas o DF também, às vezes, complementa esse protocolo. Nós entendemos que o Distrito Federal não está obrigado a fornecer apenas os medicamentos do Ministério da Saúde. É preciso que o Distrito Federal que se avance nessa questão. A questão dos protocolos nos preocupa porque ela condiciona a dispensação do medicamento pelo Sistema Único de Saúde. É bem verdade que é necessário um rigor. Nós temos uma lei, né, que desde 2011, na verdade, ela teve um período de vacácio, mas ela determina realmente o cumprimento aos protocolos, que é 12.401/2011, mas é necessária a revisão desses protocolos. Inclusive, ela fixa um prazo de 180 dias, né, para que ocorra essa revisão. Então, é necessário que seja colocada uma discussão ampla a respeito da limitação desse protocolo, né? Como nós falamos aqui, há inúmeros medicamentos que são ofertados pelo Estado. Hoje, o SUS ele vive um subfinanciamento que ele é real, né? Apesar que no Distrito Federal aqui nós costumamos dizer que nós temos o Fundo Constitucional do Distrito Federal, então o Distrito Federal tem aí uma margem um pouco melhor do que o restante dos estados da federação. Mas, além dos medicamentos do protocolo do Ministério da Saúde, inúmeros são outros medicamentos que são obrigados a serem fornecidos pelos estados e essa questão dessa compensação, ela precisa ser colocada, né? Quantificar realmente quantos são esses pacientes, qual que é o valor do que está sendo repassado. Aqui no Distrito Federal nós não temos um programa de trabalho específico, isso é grave, porque não se sabe ao certo quanto se gasta em relação a essa enfermidade. E eu queria já me encaminhando para o final, dizer que na visão do Ministério Público de Contas, do Distrito Federal, e isso eu falo também pelos colegas do Ministério Público Federal, estou aqui a convite também do Procurador da República, o doutor Carlos Henrique, e também dos meus colegas da Promotoria de Saúde, a primeira promotoria e a segunda. A nossa opinião ela é bastante clara. O gestor deve ser responsabilizado em hipótese de não fornecimento dos fármacos. Nós não vamos abrir mão desse entendimento ministerial. Quero deixar bastante claro que na Justiça do DF há várias ações de improbidade administrativa promovidas pelos membros do Ministério Público, do DF Territórios, em parceria com os membros do Ministério Público de Contas, em parceria técnica, né? Já que nós não atuamos diretamente na Justiça, MP de Contas, e Ministério Público Federal também. Tem uma ação que ela é paradigmática para nós, né? Recentemente houve no caso das doenças também da hemofilia, nós temos vários problemas com a oferta de fatores de coagulação. Quero chamar a atenção aqui nesse momento para a gravidade da situação também.
Essa doença é uma doença também bastante grave, né? O paciente precisa do fator de coagulação para viver, para ter uma vida digna. E agora, recentemente, o Ministério da Saúde tem adotado a profilaxia, que foi uma luta aqui no Distrito Federal, que já era adotada já há bastante tempo, e havia como mote nada mais, nada menos do que a quantidade de fator por habitante, abaixo do razoável, né? Pela Organização Mundial de Saúde. Isso se devia apenas por conta de recursos, né? Não era questão do melhor tratamento para o paciente, era recurso. O que é preciso entender é que é preciso estabelecer um critério de economicidade. Muitas vezes, aquele aparente gasto com aquele medicamento, ele tem um fator relevante na frente, né? Você vai ter um cidadão produtivo, então existe uma série de menos internações e menos próteses, isso vai favorecer ao final e ao cabo o SUS. E nós tivemos a morte de um paciente, essa semana haverá uma audiência na Justiça do DF para que nós estamos pedindo a improbidade administrativa do secretário de Saúde do Distrito Federal à época, que está em grau de instrução. Houve um outro óbito, para vocês terem uma noção, em uma década o Distrito Federal não apresentava óbitos de pacientes hemofílicos, como esses pacientes sequer tinham lesões, o que é muito comum num paciente que tem esse tipo de enfermidade. E o juiz chegou a não receber a ação do Ministério Público, a ação de improbidade, entendia que isso era um caso individual, que o Ministério Público estava cobrando a questão da atuação governamental, mas pela morte de um paciente, e que o Ministério Público não poderia atuar no caso individual, que aquilo seria um caso da Defensoria Pública. O Tribunal de Justiça reformou e determinou que a primeira instância instruísse o processo. Então, basicamente, a visão do Ministério Público é essa. O secretário de Saúde, ele tem responsabilidades para com a sociedade. Nós entendemos que é preciso sacrificar o mínimo e garantir a máxima eficácia da dignidade da pessoa humana e dos direitos sociais. Entendemos que o direito à saúde ele está diretamente relacionado ao direito à vida. Então, na posição do Ministério Público, não há acordo em relação a essa questão. Claro que o Ministério Público irá se posicionar sempre no campo da mediação, visando evitar a judicialização, mas sempre que ela for necessária, os senhores podem ter certeza que o Ministério Público de Contas, em qualquer lugar do país, o Ministério Público também atuando perante o Judiciário, vai estar aí com os senhores para a defesa desse direito, que é um direito constitucional e que, se é direito, não é favor. Muito obrigada. Obrigada.